Bem, nós ficamos com o caso clínico 5, que envolve as questões de hipertensão arterial sistêmica, hepatopatia alcoólica e hérnia de hiato. Essas são as integrantes, esses são os professores. E lá vamos nós! Paciente APP, sexo masculino, 53 anos e 10 meses, porteiro, possui ensino fundamental incompleto, casado, reside em São Paulo. Alcoolista e tabagista há 30 anos. Admitido em um hospital público, referindo intensa dor na coluna cervical há 3 dias, dor abdominal e dormência no braço direito. O paciente apresenta hepatopatia alcoólica e hipertensão arterial sistêmica. No momento da internação, apresentou pressão arterial de 170 por 90 mm de mercúrio, diurese presente, frequência cardíaca de 98 e respiratória de 22, elevação da proteína C reativa, edema de membros inferiores. Refere ainda a perda de peso de 4 kg no último mês. Diagnóstico de internação, hérnia de hiato. Tratamento medicamentoso durante o período de internação envolve captopril, diazepam, ranitidina, miozan, metcortem, lisador e ácido fólico. Esses são os exames com alterações mais relevantes. No exame, a hemácia, hemoglobina e hematócrito estão baixos, indicando que é uma anemia. Para descobrir qual anemia, precisa de um diagnóstico laboratorial, que é dado por VCM, CHCM e RDW. Nesse caso, o VCM está elevado, sendo macrocítica, e o CHCM normal, sendo normocrônica. Isso poderia caracterizar uma anemia megaloblástica. No entanto, o RDW está elevado, fazendo o VCM não ser confiável, pois pode haver hemácias de tamanho diferentes que não foram incluídas na média, sendo fisiopatologicamente uma anemia mista, caracterizada por ser microcítica e macrocítica ao mesmo tempo. Isso identifica ao paciente que houve uma síntese desregulada de hemácia causada por déficit de B9. No hemograma, também apresenta-se uma contagem baixa de linfócitos, sugerindo que esse paciente se encontra em estado de desnutrição, correlacionando-se com desequilíbrio alimentar, acarretando uma redução de apetite. Bom, os valores da glicose e da hemoglobina glicada estão alterados, ambos acima da normalidade, e algumas hipóteses podem ser levantadas. O paciente pode ter feito os exames não estando em jejum, e além da hemoglobina glicada referir os últimos 120 dias de consumo, ela também pode estar relacionada a doenças que aumentam a vida das hemácias, que podem ser a causa desse quadro, como anemia por deficiência de ferro, ácido fólico e ou B12, e até mesmo níveis elevados de ureia, que também podem ser a causa de uma falsa elevação. A gente também pode levantar a questão de que o fígado faz grande parte do metabolismo dos carboidratos, e como o paciente tem hepatopatia alcoólica, a homeostasia metabólica da glicose fica alterada, podendo causar a hiperglicemia e a hemoglobina alterada. A hiperglicemia em si também pode estar associada a um fator diabético, sendo recomendável a realização dos exames Roma-IR e Roma-Beta para verificar questões sobre secreção e resistência à insulina. E além disso, um dos fatores que também pode estar atrelado a esse aumento pode ser o consumo abusivo e indiscriminado do álcool, a partir da premissa que existe uma questão hepática envolvida. Não diga! Digo! Que coisa! O álcool causa uma grande diurese por inibir o hormônio antidiurético conhecido como ADH, aumentando a diurese, desse modo deixando desidratado, justificando a ureia alta. A GGT pode indicar lesões por álcool ou algum problema de vesícula, mas ela sozinha não quer dizer muita coisa, então é necessário pedir alguns exames como a ALT, a AST e fosfatase alcalina, além de que o consumo de álcool nas últimas 72 horas pode trazer elevação da GGT. Bom, em relação aos medicamentos, o captopril ele traz a supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e essa redução da angiotensina 2 vai levar a uma secreção diminuída da aldosterona e, como resultado, pode ter pequenos aumentos de potássio sérico juntamente com a perda de sódio e fluidos. Levando em consideração que o paciente apresenta uma pressão arterial elevada, esse medicamento pode ser usado para redução dessa pressão. O diazepam traz a abertura dos canais de cloreto, trazendo a afinidade do GABA pelo seu receptor. A célula onde o GABA atua vai ficar mais hiperpolarizada. Então, esse medicamento ele funciona como um agonista do GABA, mais especificamente na subunidade GABA-alfa. Traz calma e relaxamento e modulação das contrações, o que a gente pode relacionar com a frequência respiratória, pensando que talvez ele estivesse ansioso, nervoso pela questão, e também pelas dores presentes. O princípio ativo de cloridrato de ranitidina, a ranitidina, é um antagonista do receptor histamínico H2 dotado de alta seletividade e rápido início de ação. Inibe a secreção basal e estimula a secreção de ácido gástrico, reduzindo tanto o volume quanto o conteúdo de ácido e de pepsina da secreção. Pode ter sido usada para esofagite de refluxo e alívio dos sintomas de refluxo gastroesofágico. Bem, a ciclobenzaprina, ela reduz a atividade muscular tônica dos neurônios motores alfa e gama dos músculos esqueléticos de origem local, e se a gente levar em consideração que o paciente apresenta dores abdominal e cervical, esse medicamento pode auxiliar nesse processo. O metfortem
É utilizado para estados edematosos, pois é um corticosteroide hormonal que possui ação para induzir diurese. Seu princípio ativo é a prednisona, que quando administrado oralmente é rapidamente convertida em prednisolona, biologicamente ativa em sua passagem pelo fígado por ser uma prodroga. Essa reação é catalisada pela enzima tipo 1 da 11-beta-hidroxisteroide, que funciona de modo redutor. O lisador age nas dores espásticas. É composto por 3 fármacos, dipirona, difenina e prometazina. O mecanismo de ação da dipirona é através da inibição das COX, contribuindo para uma ação antinociceptiva. Ocorre a inibição da síntese de prostaglandinas, preferencialmente do sistema nervoso central, dessensibilizando os nossos receptores periféricos, envolvendo a atividade via óxido nítrico GMPC no nosso receptor. Já a difenina tem a ação relaxante da musculatura lisa, devendo ser um mecanismo competitivo antagonista não específico da acetilcolina pelo receptor de atropina, e sua ação na musculatura lisa intestinal é explicada por um efeito anestésico local, o qual interrompe os reflexos locais, regulando assim o tônus e a motilidade intestinal. Já a prometazina possui efeitos antihistamínico, sedativo, antiemético e anticolinérgico. Como um antihistamínico, atua por antagonismo competitivo, mas não bloqueia a liberação de histamina. A prometazina é um agente bloqueador dos receptores H1, podendo então ser utilizada na questão sobre a hérnia e as dores presentes. O ácido fólico sofre biotransformação hepática. Assim, mediante a enzima dihidrofolato redutase na união ao ácido ascórbico, é convertido no fígado e no plasma no ácido tetrahidrofólico, que atua como um receptor de unidades de carbono, se transformando no produto final. O tetrahidrofolato auxilia na conversão da serina em glicina, recebendo um radical metileno da serina. O produto resultante, 5,10-metileno tetrahidrofolato, é uma coenzima essencial para a síntese de timidilato. Nessa reação, um grupamento metil é doado ao ácido desoxirílico para formar o anel timidílico. Essa é uma importante etapa da síntese de DNA. As alterações megaloblásticas provocadas pela deficiência de ácido fólico são consequências da diminuição da síntese de timidilato. O álcool, tabagismo, edema e a hérnia de hiato. O álcool associado ao tabagismo pode contribuir no surgimento de edema nos membros inferiores devido a causar lesões hepáticas, prejudicando a síntese de proteínas como a albumina, necessárias para o balanço hemodinâmico. Além disso, o tabagismo pode ter contribuído para um refluxo gastroesofágico severo, culminando na hérnia de hiato, devido a ser fator de risco por amolecer os tecidos. Ou será que não? Outra questão que pode estar associada ao edema em membros inferiores de nível 4 é a questão do paciente possuir como função o cargo de porteiro, fator este que está relacionado ao baixo movimento das pernas por passar mais de 4 horas de tempo sentado, atrapalhando o retorno sanguíneo, causando inchaços. A proteína C reativa é uma proteína pró-inflamatória de fase aguda e encontra-se elevada, podendo ser um marcador para o diagnóstico da hérnia de hiato, que é um processo inflamatório. Também há relação entre o consumo de álcool e a inflamação, pois os metabólitos do álcool modulam o sistema imune que fazem o fígado secretar a proteína C reativa. A hérnia de hiato pode levar à perda de peso, já que o estômago está comprimido. Sintomas como anorexia, náusea, saciedade precoce, entre outros, podem levar à desnutrição. Desse modo, é importante uma avaliação nutricional detalhada para o diagnóstico e conduta dietética. Bom, como o paciente se encontra com o fígado possivelmente afetado, tem uma menor atividade hepática, o que traz uma menor produção de albumina. Isso pode trazer alteração da pressão coelodosmótica, o que acarreta o extravasamento de líquido, e esse extravasamento leva ao edema. O edema ele pode levar a uma distensão abdominal, que é um dos facilitadores para a hérnia de hiato. A redução dos líquidos nos vasos, mais o quadro de desidratação e a diurese presente, pode aumentar a concentração de sódio no sangue. É importante também levar em consideração a questão dos hábitos de vida desse paciente, que também podem influenciar nessa condição. Interações entre os exames, fármacos e patologias. O captopril pode levar a uma elevação transitória dos níveis de ureia e creatinina sérica, principalmente em pacientes com volume ou sal depletados ou com hipertensão renovascular. A indometacina e outros agentes anti-inflamatórios não esteroides, como o ácido acetilsalicílico, podem diminuir o efeito do captopril. Os efeitos do AINES ou do álcool, somada dos glicocorticoides, por exemplo, o metcortem, pode resultar em aumento da incidência ou gravidade de úlceras gastrointestinais. Segundo a bula do lisador, ele não deve ser utilizado por pacientes com hipertensão arterial ou doenças no fígado. Em relação ao ácido fólico, o fígado desempenha papel central do metabolismo. Então, se existe um dano hepático presente, é preciso verificar doses, saúde hepáticas, que algumas questões são contraindicadas. A suplementação de ácido fólico deve ser acompanhada, pois a medicação de ranitidina irá diminuir a produção de secreção gástrica, o que pode reduzir a formação de B12. O seu déficit pode gerar uma anemia perniciosa, que ocasionalmente não seria notada devido à suplementação.
E essas são as nossas referências. Não consigo ler